A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, inscritos e não inscritos aqui no meu canal. Esse tema te chamou a atenção? Crente falando de crente? Então, se chamou, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui no meu canal. Hoje, quando você abre algumas plataformas digitais, né? Alguns aplicativos digitais de comunicação, como por exemplo, Facebook, Instagram, que é a sensação do momento, e o WhatsApp, que é conhecido o avanço da comunicação hoje no Brasil e fora do Brasil. Quando você abre esses aplicativos, você se depara com vários assuntos, mas o assunto que mais se intensificou nesses tempos, nesses dias, é crente falando de crente. Você abre o Facebook, tem lá crente falando de crente. Você abre alguns Instagram, crente falando de crente. Você abre alguns grupos do WhatsApp, ou você vê alguns status do WhatsApp, crente falando de crente. Isso daí só tem aumentado entre a igreja aqui brasileira e também fora do Brasil. Quando você vai no YouTube, aí você pesquisa uma pregação, uma mensagem, tem sempre uma polêmica. E a polêmica é envolvendo crente que vai falar de crente. Hoje, eu não sei se vocês perceberam, se você não percebeu, você para analisar. Quando você abre o Facebook, você não vai ver macumbeiro falando de macumbeiro. Quando você abre o Instagram, você não vai ver macumbeiro falando de macumbeiro no Instagram. Quando você vai no WhatsApp, né, você não vai ver macumbeiro falando de macumbeiro no WhatsApp. Enfim, você não vai ver em nenhum canto macumbeiro falando de macumbeiro. Claro que isso não significa que internamente os mesmos não se falam, mas hoje viralizou crente falando de crente. Você senta em algumas mesas para tomar um café, para almoçar, você vai em algumas igrejas para cultuar, para congregar ou para participar de algum evento, tá lá, crente falando de crente. Você não vai ver espírita falando de espírita, você vai ver crente falando de crente. Você não vai ver ateu falando de ateu, mas você hoje vê crente falando de crente. Você também não vai ver budista falando de budista, mas se você vê hoje, pelo menos aqui no Brasil, crente falando de crente. Até na política tem crente falando de crente. Dentro da igreja, crente falando de crente. Você está dentro do ônibus, tem crente falando de crente. Você pega um Uber, até dentro do Uber hoje, você vê crente falando de crente. Aí você liga a televisão, coloca num programa gospel, tá lá na televisão, crente falando de crente. Aí você liga o rádio do seu carro, né? Aí tá lá. Você liga numa rádio gospel, tá lá crente falando de crente. Porque é isso que é o que está acontecendo hoje. As pessoas não param para perceber, as pessoas não se tocam que hoje a moda é crente falar de crente. Enfim, seja na televisão, seja no rádio, seja nas redes sociais, seja dentro da igreja, fora da igreja, até dentro do supermercado. Hoje, crente quando se reúne dentro de supermercado é crente falando de crente. Você vai viajar dentro do avião, crente falando de crente. Infelizmente,
essa é uma realidade que não dá para esconder, que não dá para ocultar, que não dá para dizer que isso não está acontecendo. Não dá para tampar os olhos e dizer que crente hoje não está falando de crente. E tem uma explicação para isso. E a explicação é simples. Sabe por que crente fala de crente? Porque crente todo mundo é. Crente o diabo é. Crente o papa é. Crente o ladrão é. Crente o prostituto, a prostituta é. Todo mundo hoje é crente. Mas você não vai ver cristão falando de cristão. Por quê? Porque um cristão de verdade, ele fala do reino. Cristão de verdade, ele fala de Cristo. Cristão de verdade fala da Bíblia, fala das coisas do céu, das coisas de Deus. Cristão de verdade, quando vê um crente falando de crente, ou ele repreende dentro da palavra, ou ele vai orar para que Deus abra a visão do crente. Mas um cristão de verdade, você não vai ver ele criticando o crente. Cristão de verdade, você vai ver ele orando pelos crentes, porque crente hoje, né? O presidente diz que é crente, os políticos diz que é crente, o exército diz que é crente, na polícia diz que é crente, na macumba diz que é, todo mundo diz hoje que é crente. Mas um cristão de verdade, a postura dele é diferente, a conduta dele é diferente, a forma que ele fala, o que ele fala é diferente. Então, não se escandalizem, porque hoje é crente falando de crente. Ah, você viu quem caiu? Ah, você viu quem não está mais o mesmo? Ah, você viu como que é a vida daquele irmão? Como que é a vida daquela irmã? Por quê? Porque hoje é crente falando de crente, né? Mas que Deus, né? Que Deus levante os cristãos, né? Ou mude o pensamento dos crentes, porque crente até o capeta ele é, tá bom? Então, seja um cristão de verdade. Então é crente falando de crente. E se vocês acreditam nisso, se vocês concordam aqui com o que eu estou dizendo a vocês, se inscreva aqui embaixo no meu canal, ative o sininho das notificações, comente, viu? Não esqueçam de comentar, tá bom? O que vocês acham de crente falando de crente? Comente, coloque suas críticas, suas sugestões, nós vamos responder todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.